errado, pessoas que fazem as coisas erradas, pessoas que vão decidir de maneira errada, ok? Vão decidir de maneira errada. E é aí que está que nós precisamos, amados, literalmente, nos tornar prudentes. E se nós temos um conselho, e qual é o conselho? A direção. Se nós temos a palavra que nos direciona, nós precisamos apenas o quê? Obedecer a palavra. Apenas obedecer a palavra. Amém? Então, esse período nós precisamos, que eu busquei esse feedback para saber o quanto você entende. Porque assim, conhecer, quantos aqui tem mais de 5 anos no Evangelho? Independente. Quantos aqui tem? Não tem? Obrigado. Mais de 5 anos. Mas só isso. Olha, essa igreja é nova, ó. Uma igreja de ovelhas. Mal, obrigada. Uma igreja de ovelhinhas, olha. É bom, trabalho bom, entendeu? Por um lado é bom. Isso quer dizer que o pastor... Quem tem mais de 7 anos de evangelho? Você poderia estar no evangelho, sei, da Universal, da Assembleia, em qualquer lugar, no evangelho. E olha só, para você se tornar um médico, você tem que estudar 7 anos de medicina, né? 6 anos de medicina e mais 2 anos de residência. São 8 anos para você se tornar um médico. Agora, quem tem mais de 8 anos nisso aqui, já era para você ser um doutor nisso aqui. PhD, olha só. Já era para ter saído da residência. E quando eu falo da residência, literalmente era para você ter saído da sua residência e vir para o culto. Você compreende bem, amados? Então, para você ver como Satanás ele tenta enganar a igreja. Às vezes as pessoas, ela tem 3 anos. 3 anos é um curso técnico, sim ou não? É um curso técnico que te garante uma vaga até no emprego bom, sim ou não? 3 anos e você continua ainda paralisado. Então significa que você apenas conhece, você não compreende. Se você não compreende, você não sabe o que fazer. Agora imagina, se existe uma palavra de maldição, mas você não compreende, como é que você vai sair da maldição? Se existe uma palavra de miséria nas finanças, mas você não compreende, como é que você vai sair da miséria? Se existe uma palavra de restauração, de restituição sobre o teu casamento, mas você não compreende, como é que você vai ser restituído? Está entendendo a lógica? Eu amo a palavra porque ela não, além de inteligente, ela é sábia. E se nós queremos entender, ela não é complexa, ela é simples. Jesus nos ensinou de uma maneira muito simples, amados. É que Satanás, ele prende a nossa mentalidade para viver de uma maneira achando que conhecer. Ah, não, eu conheço a palavra. Mas o quanto da eficiência da palavra você tem. E não é somente o conhecer, é você compreender. Imagina, você conhece o endereço de uma empresa, você conhece como aquela empresa funciona ali, mas você chega lá na hora, é contratado e o dono, o diretor pergunta assim, você entende o que você está fazendo aqui? Ah, não, estou aqui porque eu estou precisando de dinheiro. Você não entende a missão, o propósito da empresa. E às vezes, a igreja não está assim. Ela vem porque precisa de uma palavra, porque precisa fortalecer a fé, mas ela não compreende e ela nem entende como usar a palavra para que a sua vida seja desatada. Olha só. Seja desatada. A diferença não é somente conhecer. E quando a gente vai para o original, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecer é saber a eficácia dela na sua vida. Como a palavra, que ela é viva e eficaz, vai ter eficácia na sua vida. Por isso, você que tem 1 ano, já esteja insatisfeito com a vida que você tem.
porque já era para você ter uma eficácia. Já era para você ter sido saído da linha de produção e ter ido para o escritório. Já era para você ter saído do nível de escritório e ter ido, entendeu, para uma gerência, uma supervisão. Mas enquanto você estiver apenas como um mero religioso que conhece versículos, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar na sua vida. E eu preciso falar essa verdade a você, sim ou não? Porque você vai passar 10 anos, se nada mudar na tua vida, a culpa não é minha. Muito menos da palavra. Muito menos de Deus. A culpa é sua. Fala a pessoa do seu lado, a culpa é sua. Não é minha. Você está entendendo? Então é meu dever poder instigar você, muito mais do que conhecer a letra. Você entender a eficácia do conhecimento através da compreensão e do entender. Do entender. Amém? Agora eu quero compartilhar algo com vocês. Eu tinha falado com a turma um tempo atrás. Eu recebi, logo em seguida que eu cheguei dos Estados Unidos, já esse certificado aqui, que é um certificado de reconhecimento, né? Uma carteirinha também, é um certificado que ele dá um certo, como eu falo, é Deus quem abre as portas, é Deus quem sempre, para mim sempre é Deus, gente. Mas, né, um certificado que acaba dando, como que se diz, um certo know-how nos Estados americanos, né? Então, eu recebi, né, esse certificado, e dentro desse certificado aqui, fala aí, né, sobre a autoridade, um reconhecimento de um trabalho que eu exerço no Brasil, né, à frente de ministérios, à frente interior de famílias, tudo mais. Eu louvo a Deus. Não que isso aqui vá abrir portas para mim. Eu sempre digo, quem abre portas para mim e quem me leva em lugares mais altos sempre é o Senhor. Amém? Mas isso aqui é para o louvor e a glória dele. Como eu sempre falo, eu não corro atrás de nada, as coisas chegam até mim, né? Então, não sei qual é o propósito, mas Deus sabe que no momento que tiver algum propósito, né? Nesse período que eu estava nos Estados Unidos, foi o próprio Senhor que me abençoou com toda essa questão do visto e da ida nos Estados Unidos, né? Então, aqui um reconhecimento muito bom. Louvado seja Deus por isso aí. Aleluia. Amém. Mas o que me capacita, gente, é o Senhor e é o Espírito Santo dele. Amém? Então, com a nossa identidade, com quem nós somos, com a nossa postura, o que nós estamos desenvolvendo enquanto a nossa vida, né? Quem nós somos nessa terra, quem você é como pai, como mãe, como uma pessoa, enfim, dentro de uma sociedade. Que hoje o grande desafio da humanidade, queridos, é a falta de posicionamento. A gente olha para a política, mas a política é resultado daquilo que a população é. A gente olha para a economia reflete, amados, o quanto do conhecimento que a população tem sobre finanças. A gente olha para a cultura e a gente vê, amados, o que nós temos aí, a deturpação de tantas coisas, mas isso influencia em princípios dentro de casa. Se nós não temos uma cultura forte dentro da nossa casa, obviamente que a gente vai ceder às culturas externas. Então, todo externo, tudo aquilo que está externo ou fora de nós, primeiramente é resultado da falta de posicionamento ou da ausência nossa de nos colocar da maneira certa em determinadas situações. Por exemplo, no casamento, ou num relacionamento, vamos dizer ali, no primeiro estágio, no compromisso, talvez você observou na pessoa, ali no compromisso, que ela tinha alguns problemas, algumas atitudes, algumas situações. Mas você, porque você diz aqui, eu amo, ou não é? Eu amo. Aí você preferiu o quê? Fechar os olhos, sim ou não? Você preferiu deixar para depois a situação, sim ou não? Por quê? Vai casar, uma hora vai mudar. Então, você vai ver que
Um casamento fragilizado, deturpado, tem a ver com a falta de posicionamento. E todas as áreas, às vezes você vê o seu filho agindo numa rota e você não ali expressa o pensamento, a educação, a formação que você poderia dar, mas você deixa livre. E aí vai crescendo aquilo que é deformado a um ponto de destruir. E quando você vai querer agir, a destruição já está estabelecida na vida do teu filho. Então, nós precisamos compreender, amados, que até hoje, a falta ou a ausência de definições, de decisões, nossa, geram danos e caos na terra. Não vai pensar que uma família desregular, ela não influencia diretamente na sua totalidade, na estrutura de como uma nação ela vai. Você já viu aquela expressão, jeitinho brasileiro? Você já viu essa expressão? O que você acha que significa essa expressão? É exatamente que brasileiro tem a sua maneira malandra de fazer as coisas. Olha só, a gente acha até bonito, né? Um dia desse eu estava conversando com alguém e falaram uma coisa, os brasileiros são conhecidos assim. E em Portugal é chamado de brazuca, né? Os brazucas, por quê? Porque tem uma cultura peculiar, aonde os portugueses olham para um brasileiro e falam assim, isso aí é brazuca. Então, tipo assim, cuidado isso aí, dá nó em pingo d'água. Você acha legal isso? Pois é. Então, a gente, amados, achando que a nossa vida, eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer isso, e não tem nada a ver com o todo, você, na verdade, é uma pequena parte que está destruindo o todo e comprometendo não somente você e a sua casa, mas como as gerações futuras. Por isso, nós, como pais, nós precisamos nos posicionar e, obviamente, ajustar dentro do casamento e poder ensinar a nova geração a uma ótica, na verdade, uma cosmovisão além do quintal da nossa casa, além do espaço geográfico da nossa casa. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, à próxima geração, uma visão mais ampla. Se eles enxergam mais amplo, eles não vão agir, entendeu? Com essa mentalidade medíocre nossa, de achar que enquanto tiver comida, enquanto está assim, está tudo bem. Está tudo bem. E o que exatamente esse texto, ou esses textos que nós vamos ler, do nascimento, entendeu, dessas duas figuras, tem a ver com tudo isso, né? E é interessante, amados, que Deus tem uma promessa para todos nós. E você pode ser a pior pessoa, o 7-1. Deus tem uma promessa na sua vida. Tem uma promessa. No entanto, essa promessa, ela vai até um tanto. Não que Deus não seja fiel, Deus é fiel em tudo. E para mostrar que Ele é fiel, Ele gerou a cada um de nós para vivermos um propósito. E como bem o Isaac, ou o Asaf explicou, que, amados, se nós crermos, nós nos tornamos em filhos. Então isso é para todos. Não está especificando assim, tu não pode ter Deus, tu não pode ver Deus, isso é para todos. Todos os que creem. Olha só, existe uma condicional. Então, a gente vai vendo aqui um personagem que talvez a gente olhasse e falasse bem assim, se esse aqui nascesse no Brasil, não teria problema nenhum. Se esse aqui tivesse nascido brasileiro, não teria problema nenhum. Porque isso acontece. E nós precisamos parar, amados, de fazer rotas erradas e escolhas erradas, ok? Rotas erradas e escolhas erradas. Versículo 24 do capítulo 25. Ali está falando do nascimento de Esaú e Jacó. Versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis o gêmeo no ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram
o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso que chamou seu nome, e era Isaque, da idade de 70 anos, quando os gerou. Agora vamos aqui para o 27. Vamos ler aqui uns versículos e Deus vai direcionando. Capítulo 27, versículo 16. Vamos começar aqui no 16? E depois tomou Rebeca, para quem não conhece bem a Bíblia, Rebeca era mãe, os vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor, ou o filho que nasceu depois. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Como nós vimos, um foi chamado Esaú porque era todo peludo, e o outro não. E aqui você está vendo que a mãe, ela está construindo uma história, construindo uma narrativa, que depois a gente vai entender melhor. 17. E deu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? O pai falando: quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou. Jacó disse o quê? Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso, que tão cedo achaste, ou tão depressa achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Vamos fazer uma pausa aqui, porque eu não sei se você é leitor da palavra, né, ou estuda, mas o que acontece? Nasce esses dois filhos amados, Esaú e Jacó. Existe uma profecia sobre eles. E aí nasce o primeiro, o primogênito, e o segundo já vem agarrado no calcanhar. Adiante, a importância da cultura e da bênção de um pai sobre o filho, algo que nós precisamos resgatar. Se você é pai, você tem que ensinar o seu filho a ter esse respeito, essa consideração, não é nem uma consideração, uma honra, porque é uma honra um filho pedir a bênção do pai. E se você tem pai vivo, filho, pratique isso. Vá até ele e tome bênção. E tome bênção. Você sabia que isso é o certo? Ah, meu pai não dá bênção. Como não dá bênção? Todo pai tem que ter bênção. E se ele não lê a Bíblia, complica para ele, problema dele, é ou não é? Como se fosse aqui um filho e um pai biológico, tome bênção. O Senhor te abençoe, o Senhor te prospere, o Senhor te guarde. Um pai tem que ter isso sobre a vida de um filho. Tem que ter isso. Então, e naquele tempo, a bênção era algo tão legítimo, tão importante sobre a vida de uma pessoa, porque tinha a ver com tudo que ela iria conquistar, tudo que ela iria ser, tudo que ela iria construir. Olha só, era importante. E a mãe do mais novo, ouvindo que o pai havia dito assim: olha, para o mais velho, eu estou quase fechando os olhos, então, antes de eu partir, vá lá, casse e faça um bom guisado e traga para que eu possa saborear, e aí então eu vou te abençoar. A mãe dos dois estava ali, ouvindo, e falou assim: não, essa bênção precisa ser do mais novo, deve ser de Jacó,
porque eu sei que existe uma palavra liberada. Então, naquele momento, aquela mulher com um jeitinho brasileiro, ela quis organizar as coisas para Deus. Olha só. Fala para a pessoa do seu lado, nunca queira organizar as coisas para Deus. Não queira ser Deus. Amados, Deus tem a sua maneira de agir. E ainda que as coisas parecem que não estão na conformidade, Deus tem a sua maneira de agir. Não vá ter o seu jeitinho brasileiro e falar assim, foi bênção. Estava sem celular, mas eu encontrei um celular no ônibus, ó. Foi bênção. Jeitinho brasileiro. Amados, a bênção era tão importante porque abria portas, não somente no físico, mas espiritual. Carregar a bênção sobre si era uma autorização. Era a porta aberta, por quê? Era algo, e que é algo. A gente não pode perder, lembra? Que o não tomar bênção foi a nossa cultura, o jeitinho brasileiro que acabou, que hoje é melhor assim, e aí brother, beleza velho? Beleza, vou ali ainda, tá? Você trata seu pai assim? Beleza velho? E aí coroa? Que mais? Vão dizendo aí. E aí chato, como? E aí meu velho? Claro, não com sotaque carioca, né? Mas, você está entendendo, amados? Quem é que perde com isso? A geração seguinte. E a geração seguinte, ela vai se aprimorando no desleixo de uma cultura arruinada. Porque se ela fala assim com o seu pai, não, mas é carinhoso. Não é carinhoso, não. Não é questão de carinho. Se fala assim com o seu pai, imagina como ela vai falar com o filho, a geração, essa geração quando casar vai falar com o filho. E aí, pivete, vamos ali, dar uma volta. Pivete, que antes tinha um significado, agora se tornou uma expressão carinhosa para o filho. E assim adiante. E aí, trombadinha, e vai embora. Aí um dia vai chegar no nível que Satanás quer. E aí, capetinha, vamos ali. Que já tem gente que faz lá isso para os filhos, seu capeta, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Amados, essa realidade que a gente vê aí, às vezes de uma família, que era uma família com promessa, sim ou não? Rebeca, amados, e Isaac era uma família com promessas, um casamento planejado, um casamento elaborado, um casamento abençoado, um casamento que estava em Deus. Mas de repente, aquela família, aquele casal começou a se tornar disfuncional. Por quê? Por causa de interesses próprios. Quando um casamento tem interesses próprios, amados, começa a vir a ruína do reino. Daquilo que era para glorificar a Deus, o casamento, começa a se tornar império. Então, a esposa vai fazer seu império particular e o marido vai fazer seu império particular. Impérios. E todo império, quando chega ao reino, ele é destruído. Por isso, não queira fazer da sua casa, da sua família, um império. Faça dele o reino de Deus, que é inabalável. Inabalável. E aí você vê, amados, exatamente isso acontecendo. E aí a mãe fala bem assim, eu vou te cobrir, porque seu irmão mais velho nasceu, né, mais cabeludo, e você vai, eu já vou preparar, aliás, já tem até aqui, eu já encomendei a carne, e eu vou fazer do jeito que o teu irmão faz, jeitinho brasileiro. A pior coisa para entrar numa casa ruína é esse jeitinho, que a gente quer fazer as coisas dentro da nossa compreensão. Se Deus falou que vai te abençoar, vai abrir uma porta, e aí, mas você está com
pé de cabra. Porque se a porta não abrir no tempo de Deus, você está lá para o quê? Arrombar. Aquele que era para ser uma bênção se tornou um arrombador de casa, de porta. Você está entendendo? Deus falou assim, eu vou abrir uma porta para você. E aí você fica ali, impaciente, e começa, e aí Satanás sabe, ele conhece as almas, conhece a perspectiva ali, fica olhando você, e aí te entrega um pé de cabra. Diz assim, ó, não vai acontecer, vai lá, isso. Aí, a porta que deveria abrir, você vai lá e arromba. Jacó, amados, se tornou literário, um usurpador. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava antecipar ou fazer com que a porta que se abrisse na vida dele fosse um deserto. Porque foi um deserto que aconteceu. Tinha o seu tempo. Ah, mas o nome dele, não, o nome dele não poderia pesar diante da bênção que estava sobre a vida dele. Não poderia pesar, porque se ele aguardasse, a bênção viria, independente se ele foi o segundo, independente se o nome, independente, a bênção do Senhor nos legitima naquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é a bênção do Senhor. Só que hoje, para você ver cultural, a igreja cultural no Brasil, ela busca a Deus por esse tipo de bênção que Jacó buscava. Sim ou não? Busca a Deus por esse tipo de bênção, sim ou não? Jacó queria a bênção como título. Fala que eu sou abençoado, fala. E não é assim. A bênção do Senhor repousa e nos faz ser o quê? Benditos. Benditos. Jacó não se tornou bendito naquele momento. Porque ainda que o pai tenha liberado sobre ele a palavra da bênção, amados, ele não se tornou bendito naquele momento. Você compreende? Nós precisamos buscar a Deus para entender os processos que tem na nossa vida. Senão a gente vai começar a tomar atalhos, a tomar decisões, a fazer coisas que não estava programado por Deus, que não estava organizado em Deus. Mas a gente diz e acha que não, o Senhor quer isso, o Senhor quer isso, mas vamos ser sensatos. Deus iria levantar Jacó? Sim, mas não dessa maneira, enganando. Se assim, Deus vai abençoar a sua vida. Fala isso, Deus vai abençoar a sua vida, mas não enganando os outros. Ok? Deus vai abençoar a sua vida, mas não vai enganar os outros para que a bênção venha sobre você. Você está entendendo? Vamos lá aqui, ainda aqui no versículo 18. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Olha só. Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai, eu sou Esaú. Você vai ver que uma mentira vai ligando a outra mentira. Ele poderia dizer, o que ele poderia falar se o pai dele de repente tivesse ali o tato e fosse desmascarar desse trama? Ele ia poder dizer, o que ele iria dizer? Ah, foi minha mãe que me obrigou. Eu te pergunto, se a tua mãe mandar você fazer coisas erradas, você vai fazer? Claro que você precisa chegar, mãe, isso não está certo. Mãe, eu não vou colocar uma arma, eu vou assaltar alguém ali. Mãe, pai, eu não vou fumar maconha, porque isso não está certo. Pai, eu não vou, não adianta querer me levar na casa da luz vermelha, que eu não vou, entendeu? Perder minha virgindade lá. É ou não é? Mas tem gente que tem esse caráter de Jacó mal formado ainda. Ah, sim, pai, pode marcar que eu vou lá, com certeza. Só marcar o dia que eu vou. Então vai vendo que o caráter deformado das gerações vão cada vez mais se autodestruindo.
Os pais não têm mais sensatez. Os filhos não têm mais prudência. E aí, a gente vê sobre a terra o quê? Famílias destruídas. Porque aqueles que deveriam ensinar o bom proceder, não fazem. E ainda dizem, mas Deus vai abençoar. Como é que vai abençoar você sendo mau caráter para o seu filho? Como é que vai abençoar você sendo mentiroso? Não vai. Então nós precisamos, amados, hoje, tomar novamente o território da nossa casa. Nós precisamos tomar. Nós não podemos induzir a uma outra geração a erros. Eu não posso ensinar uma geração aqui que o fato deles virem aqui, eles serão abençoados. Não, não é só isso. É muito mais do que isso. É por isso que eu falo, a verdade, ainda que ela seja confrontadora, mas essa é uma verdade. E a gente vê que Satanás ele gosta de trabalhar assim. Uma família que tinha uma promessa, uma família que tinha tudo para prosperar, para avançar, para conquistar, para ser um referencial, mas de repente vem interesses pessoais. Quando tem interesses pessoais, Deus tira o seu projeto de dentro. Deus tira os seus projetos de dentro. Então, e aí você vê a mentira, sou eu. Olha só, sou eu. O que ele diz? Sou eu, o teu primogênito. Você vai ver, nesse primeiro ponto aí, que o nome dele é Jacó, sim ou não? Jacó. Mas o nome dele, ele não tinha nem convicção de um nome sobre ele. Ainda que tenha sido dado o nome a ele, pelos pais, mas ele buscou um outro nome para ter a bênção. E isso é muito perigoso. Quando você busca ser uma outra pessoa para adquirir aquilo que seria de outro. E às vezes nós estamos assim. Às vezes, espiritualmente, naturalmente, nós estamos assim. Nós estamos usurpando o que é do outro, amados, com determinadas ações. Com determinadas ações. Quando um pai tira a autoridade de uma mãe sobre orientar uma filha, sabe o que acontece? Está usurpando. Quando uma mãe tira a autoridade de um pai de formar um filho, sabe o que acontece? Está usurpando. É diferente do que estava lá? Não. E aí nós temos isso, nós temos famílias desregular, que literalmente, amados, não tem como manifestar a bênção do Senhor. E você pode dizer, não, mas eu conheço, eu sei que Deus vai me abençoar. Deus não vai abençoar. E dentro da cultura da igreja brasileira, achar e entender que fazer isso é bênção, ir para a campanha é bênção, fazer aquilo é bênção, não. Bênção, amados, verdadeira, é quando nós nos tornamos benditos. Que a gente vai ver isso adiante. Até agora, Rebeca, mãe, queria transferir na força do braço, amados, um decreto de Deus para a vida de um outro filho. Para a vida de outro filho. Não tem como. Estava destinado. Então Deus iria fazer nos moldes dele. Porque a glória nunca será, amados. Sempre será Deus. Sempre será Deus, amém? Aí continuando. Jacó disse ainda. Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Não foi ele que fez. Uma das coisas que nós temos no Brasil, amados, é um problema de não reconhecer o mérito do outro. Sabia que Deus ele não opera quando você reconhece o mérito da tua esposa? Quando você não reconhece o mérito do teu marido? Quando você não reconhece a ação, isso é honra, sabia? E aonde a honra não está estabelecida, não tem prosperidade. Jacó ali sabia que a bênção iria abrir a porta de prosperidade.
Por isso que ele queria, por isso que a mãe queria. A honra era importante quando a gente reconhece. Você entende? E assim, mas eu agradeço todos os dias. Continue agradecendo. Quem já foi na nossa casa sabe. Qualquer coisa que a gente faz ali no nosso meio, chamado casa, família, obrigado. Poxa, obrigado por fazer, meu amor, obrigado pelo almoço. Obrigado, obrigado, obrigado. A palavra sempre gratidão está ali no nosso meio. Mas é dever. Amados, ainda que seja dever, mas é cultura nossa agradecer. É cultura nossa agradecer. Porque a gente sabe que isso atrai o quê? A bênção do Senhor. Agora imagina se você não tem essa cultura, quando alguém faz algo por você e você não agradece, você é um ingrato. E eu te pergunto, Deus abençoa o ingrato? Deus prospera o ingrato? Então você não pode ser um ingrato. Agora imagina o que Deus já fez na sua vida. Será que você tem sido grato ao Senhor por tudo isso que Deus tem feito na sua vida? Agora entendeu por que as coisas param? Porque você deixa de agradecer. E a gratidão é como se fosse uma chave que abre outras portas e dimensões. E se você não é grato, se você não é grato a esse ministério como uma ferramenta, as mulheres se não são gratas ao projeto de mulheres, os jovens se não são gratos, Senhor, obrigado pela conexão, Senhor, obrigado pelo projeto de homens. Mas às vezes você vem para a reunião como se fosse um fardo. É ou não é? Jacó estava vivendo como Jacó, como um fardo, sim ou não? Por isso que ele queria ser Esaú. Jacó era o nome de desígnio dele de derrota. Era o que ele era, o que as pessoas naturais o viam. Jacó é um usurpador. Jacó é isso. Mas é o nome natural que as pessoas davam. E ele quis o outro nome. Ele quis ser outra pessoa. Mas ele quis ser outra pessoa, o quê? Literalmente usurpando. Enganando. Você não precisa querer ser uma outra pessoa para que as pessoas te agradem. Seja aquilo que Deus quer que você tem que ser. Porque às vezes você, principalmente no meio dos jovens, começam a buscar formatos de uma nova vida, de uma nova personalidade, para querer agradar as pessoas. Para querer algo das pessoas. Então, nós precisamos, amados, ser aquilo que Deus designou. E que ainda que você esteja passando situações complicadas, seja bênção. Que a bênção virá. Seja bendito, porque a bênção ela tem um lugar certo, sim ou não? A Bíblia fala o quê? Que as bênçãos correrão para ti. Mas para ti um mentiroso? Não. Enganador? Mau caráter? Ingrato? Irão correr para ti. Quem é esse? Para você que é bendito. Para você que é bendito. Jacó fez isso. Enganei meu pai. Enganei todo mundo. Maravilha. Aí começou o levante. A bênção correu atrás dele. O irmão puxou a peixeira, eu vou te matar, seu desgraçado, bandido, ladrão. Quem já enganou irmão por aqui? Quem já enganou família? Já teve esse barraco dentro de casa? É ou não é? Era a bênção que estava correndo atrás dele? Não. Jacó, em vez de abrir a porta da bênção, abriu a porta da maldição. Aí começou a ter levante. Começou a dar tudo errado. Começou a se tornar fugitivo. Adão, quando atraiu para ele o que não era bênção, se tornou fugitivo? Tentando se esconder de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, está se escondendo de Deus? Deixa de ser tonto, ninguém se esconde de Deus. Fez o que é errado, só a presença de Deus pode transformar a tua vida. Satanás quer que tu fuja da presença de Deus, porque ele quer que você continue sendo essa pessoa que carrega um estigma de engano e de mentiras. Aí Deus vem ao encontro, como sempre, lá estava Adão escondido. Eu me escondi.
Então, amados, as pessoas, elas imaginam que fazendo determinadas coisas, a bênção do Senhor vai vir. Não. Quando você começa a ver atrapalhos, e talvez esses atrapalhos venham escondidos de bênção, porque Jacó, quando se fingiu de Esaú, ele não teve a sensação que era uma bênção. Isso, que bênção. Mas a bênção, amado, não estava. Porque a bênção, ela pousa quando nós somos benditos. A bênção é destinada, quando fala assim, as bênçãos correrão para ti, amados, é porque você se tornou esse ambiente de bênção. Você confia em Deus, você é fiel, você tem buscado o Senhor. O ambiente aqui dentro atrai as coisas boas. As coisas boas, amém? Então nós precisamos entender e compreender, amado, que nós precisamos sair dessa rota. Essa rota. Ainda que a tua vida hoje não esteja legal, mas não queira tomar o lugar de Esaú. Não queira se passar, não queira viver uma cultura, não queira ser, amados, uma pessoa que vai decidir errado, vai fazer coisas erradas e vai atrair coisas ruins para você. Seja o que Deus disse, permaneça onde o Senhor disse, viva o que o Senhor disse, amém? Amém, queridos? E aí, continuando aqui, e disse, versículo 20, então disse Isaque a seu filho, como é isso, que é tão cedo que achaste, meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu... Ele disse que aquele prato, que não foi ele que cozinhou, que não foi ele que fez, que não foi ele que caçou, ele disse o quê? Foi o teu Deus que mandou vir com pressa até mim. Até então, quando só a mãe estava dando uma de mau caráter, até então, quando o velhinho, Isaque, estava sendo enganado, quando até então ele era a figura do enganador ali, tudo bem, mas agora ele mete o nome de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, cuidado. Ai daquele que diz que sou eu e não sou. Nós precisamos ter muito cuidado, amados. E ele falou para o pai dele, disse assim, nós precisamos entender que a cultura do reino não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Se nós queremos orar, ver esse país prosperando, nós precisamos romper com essa cultura. Se você quer que ainda que o Brasil esteja em caos, mas se você quer que a sua casa, a sua família seja abençoada, não compactue com essa cultura de jeitinho brasileiro, de querer dar jeitinho em todas as coisas, usando métodos errados e falar que foi Deus. Não é Deus. Ok? Continuando, versículo 21, né? E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és o meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou a Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Rapaz, um trama quase que perfeito. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, nenhuma mentira é perfeita. Você está entendendo? Uau, todo mundo acreditou. Uau, eu me saí. É bom contar mentira, eu vou contar mais uma. Eu vou contar mais uma. O pessoal acredita. Hã? Nenhuma mentira é perfeita. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, com as mãos de Esaú, igual a mão do seu irmão Esaú. E o abençoou. Olha só. Então a bênção foi liberada, mas a bênção não pôde pousar. A bênção não pousa onde tem engano, onde tem mentira, aonde tem falcatrua, né? Aonde tem todas essas coisas, gente. Que a lista é grande, né? O jeitinho brasileiro. Versículo 24.
e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Ele teve quantas oportunidades para se arrepender? Várias. Ele teve várias oportunidades para se arrepender. Pergunta a pessoa do seu lado: até quando você vai sustentar essa mentira? Até quando? Amados, Deus está fazendo uma chamada a você hoje. Você acha que Deus não está vendo? Está ali. Uma hora, vai saber, está aqui. Uma hora vamos estar diante disso aqui. Agora, para a última passagem, 32, de 26 a 31. 26, versículo 36 do 32. E disse, aí aqui o que acontece, não dá para ler todos o texto, aí ele sai fugindo e ele começa a peregrinar. A situação não está fácil para ele depois da mentira. Amados, uma hora, a mentira pode até te dar um alívio no momento, mas uma hora, quando a ficha cai, a realidade se mostra. A realidade se mostra. E aí, ele começa a se ver, amados, sem saída. Se você hoje chegou a um ponto de sem saída, é porque Deus está querendo mudar o seu caráter. O seu caráter. Aqui era um problema de caráter. Problema de caráter da mãe, problema de caráter do filho. Eles tentaram ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus, ele é soberano. Nós não precisamos dar nome às coisas de Deus. As coisas de Deus têm um nome próprio, que Ele mesmo dá. E ai de nós quando trocamos, falamos aquilo que é mal por bem. Aquilo que é pecado por coisas boas. Ai de nós. E aí então, ele já está ali, no beco sem saída, né? No beco sem saída, com a cara na parede, sendo perseguido, não tinha mais nada por onde buscar socorro, não tinha mais nada, amados. Mas e aí, ele entende, ele tem uma grande oportunidade de mudança da parte de Deus. E eu te pergunto, até quando você vai desprezar a oportunidade de mudar realmente que Deus tem te dado? E aí então, naquele contexto lá que o anjo vem, no versículo 26 e disse, deixa-me ir, porque já é alva, a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele estava ali na briga, com o anjo do Senhor, e ele pediu algo do anjo. Ele pediu o quê? Eu não te deixarei até que... Que é isso? Parece aqueles crentes velhos. Toda hora está atrás de bênção, bênção, bênção. A pergunta é, ele já não tinha sido abençoado? Já? Já. E por que então a bênção não prevaleceu sobre a vida dele? Por quê? Porque a bênção não pousa onde tem mau caratismo. A bênção não pousa quando nós não nos convertemos em uma terra boa. Não tem como. E aquela experiência, ele diante ali do Senhor, e ele se agarra ali, e ele tinha uma condição financeira, tá? E aqui é muito bom eu falar isso, porque não adianta a gente ter uma condição financeira. Porque dinheiro pode pagar conta, pode comprar comida, pode nos dar até algumas coisas, mas não nos traz paz e nem nos faz benditos. Ah, agora eu tenho dinheiro para pagar conta. E desde quando isso te faz ser bendito? Isso paga conta, sim ou não? Isso tem a ver tu com o César, sim ou não? Mostra que você está aliançado com Roma muito bem. Você aprendeu a honrar o império. E tem que honrar, sim ou não? Porque se você não paga conta de luz, o que acontece? Corta. Se não paga conta de água, corta, sim ou não? Então você é fidelíssimo ao império, mas ao reino de Deus. E aí então, ele tem uma condição,
ele se depara ali, né, com uma grande oportunidade de mudança ao Senhor, e aí o que acontece? Ele se agarra, ele poderia ter pedido o quê? Dinheiro, sim ou não? Senhor, me prospere, sim ou não? Que é o que muitos crentes fazem. Quando tem uma oportunidade diante de Deus, pede o quê? Senhor, me ajuda a prosperar, sim ou não? E a gente tem que pedir assim, Senhor, muda meu caráter cada vez mais, para que a tua bênção repouse sobre a minha vida e a prosperidade transborde sobre outros. E ele sabia que dinheiro, só estava ali mantendo, a família dele era grande, né? A tenda de Jacó, só estava mantendo, todo mundo comia bem, mas ele não tinha paz na família, estava sendo perseguido. Ele sabia que aquilo que ele tinha feito estava sendo escrito, estava vivo ainda na história, no ambiente espiritual, precisava quebrar. E quando ele se depara ali com Deus, com o anjo do Senhor, que ali é a presença, né? E ali então ele se depara, se agarra e ele pede algo. Continuando. Porém, aqui ainda, porém ele disse, não te deixarei ir até me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Uau, por que ele não falou Esaú? É ou não é? Porque ele dizia, eu sou Esaú. Aí ele olha assim, é por isso que não tem bênção nenhuma. Porque era um momento como esse, que aquilo que Esaú iria abortar adiante, viria agora para você. Mas você tomou a frente de Deus, e agora você entende quem você é de fato. E por mais que você nasça numa família desvalida, que esteja tudo bagunçado, uma hora Deus vai mudar a tua realidade, vai mudar o teu nome. Mas se você fizer na força do braço, nada muda. Só se repete ciclos. Só se repete. Você pode até mudar de empresa, ganhar mais, mas vai se repetir o ciclo. Não tem como. E aí ele disse, me chamo Jacó. Olha, falou a verdade, né? Começou a falar a verdade. Me chamo Jacó. Versículo 28, então disse, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque agora lutou como uma pessoa digna, lutou como um príncipe, lutou como alguém realmente que merece aquilo que está guardado. Ou você vai lutar como um covarde, como um mentiroso, ou você vai continuar sendo Esaú, você vai querer se vestir na veste de outros, querer mostrar aquilo que você não é. Agora sim, agora você está vendo a sua realidade, quem você é, o que você está vivendo, o que você está passando. Agora sim, você está pronto realmente para uma mudança. Mas enquanto você estiver continuando mentindo, continuando enganando, fingindo para outras pessoas, você vai continuar sendo perseguido, vai continuar dando tudo errado para você. Mas na hora que você reconhece quem você é, a tua condição, que você precisa de mudança, então você está preparado para viver uma nova vida. Não te chamarás mais Jacó, se chamarás Israel. Teu nome dado de maneira natural é Jacó. A pessoa que você está fingindo ser é Esaú. Mas o nome que Deus tem para você é Israel. Quem é bendito, quem é guardado, quem é prometido, quem é escolhido. É isso que Deus tem para nós. Então não adianta, amados, se você nasceu desvalido, se você nasceu uma pessoa que nunca na tua família alguém se formou, nunca ninguém comprou um carro, nunca ninguém comprou uma casa, nunca se tornou empresário, não tem problema. Só não queira fingir ser aquilo que você não é. E espere, porque a mudança vai vir na hora certa. A coisa vai acontecer na hora certa. Para de querer puxar tapete, para de contar histórias, para de querer mentir, para de querer ser usurpador. Porque a bênção do Senhor vai chegar, o nome novo vai vir, a nova história vai vir, a conquista vai acontecer, o cenário vai mudar. Aquilo que Deus disse, porque Ele é fiel, vai acontecer na sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Levante a mão e vamos orar ao Senhor por essa mudança na nossa vida.
Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Do outro lado, paz e justiça do reino, Deus abençoe vocês.